Olá pessoal, estamos de volta. Veremos nesta aula um meio de prova reconhecimento de pessoas e coisas. Vamos passar em revista desses assuntos: estrutura fragmentária do procedimento, reconhecimento à luz do sistema da persuasão racional, teoria das nulidades, reconhecimento fotográfico e por voz, reconhecimento por videoconferência, vedação ao nemo tenetur se detegere e a jurisprudência que facilita o nosso entendimento. Estamos no livro 1 do Processo Geral, título 7 da prova e capítulo 7 do reconhecimento de pessoas em coisas, com apenas 3 artigos, 226, 227 e 228. Este capítulo também não sofreu modificação pelo pacote anticrime, então vamos estudar como estudávamos antes. Começando, vamos trabalhar estes 3 assuntos. Este é o momento crucial na aula, o mais importante. Como você viu, reconhecimento de pessoas e coisas é um meio de prova que conta apenas com 3 artigos no CPP. Então, o mais importante é você compreender algumas coisas sobre este meio de prova, dispensando uma menor preocupação com a memorização da fundamentação legal desse Instituto de Direito Processual Penal, porque é muito mais fácil, são 3 artigos, tranquilo. Com relação à lei seca, você é capaz de acertar as questões de prova tranquilamente, utilizando o processo de memorização. Agora, a compreensão de algumas circunstâncias que são questões jurisprudenciais, questões problemáticas na prática, isso você precisa se dedicar a entender, o que também vai facilitar o processo de memorização. Então, olha aqui, ó. Eu copiei 3 artigos do CPP, o 400, 155 e o sexto. Observa que o artigo 400 ele está no livro 2, que ainda não entramos para estudar, dos processos em espécie, do processo comum, da instrução criminal. Aqui você tem um dos artigos mais importantes do processo penal, que fala da audiência de instrução e julgamento. Eu coloquei 1, 2, 3, 4, 5, 6, indicando 6 meios de prova que estamos estudando no título 7 das provas do livro 1. Nós estamos passando em revista a cada meio de prova desse. Se você perceber, ó, declarações do ofendido. Estudamos depoimento da vítima, do ofendido. Inquirição de testemunhas. Já vimos. Agora estamos vendo o quê? Reconhecimento de pessoas e coisas. Prova pericial. Já vimos. Ó, esclarecimento dos peritos. Falamos sobre isso lá no exame de corpo de delito e perícias em geral e cadeia de custódia. Acareações. Veremos na aula seguinte. E interrogatório do acusado, nós também já trabalhamos. Tá certo, pessoal? Agora olha aqui o livro 1 do processo em geral, título 7 da prova, capítulo 1, disposições gerais, 155. Nós estudamos esse artigo na primeira aula de provas. Então olha o que diz aqui. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial. Então, o juiz ele julga, decide uma questão penal com base no artigo 400, ele precisa fundamentar essa decisão dentre uma das provas que ele aprecia livremente produzidas em contraditório judicial. Então, olha aqui a produção dessa prova em contraditório judicial. Esclarecimento dos peritos, por exemplo, tem por fim embasar esse contraditório judicial, haja vista que, de regra, a prova pericial é produzida extrajudicialmente, cujo laudo pericial é juntado no processo penal como uma prova pré-constituída. Então, esses esclarecimentos do perito têm por fim tornar possível esse contraditório judicial, para que o juiz possa fundamentar um decreto condenatório com base nessa perícia, acolhendo ou não esse laudo, considerando isso para julgar. Ah, professor, mas não tem perícia realizada na fase processual? Sim, lógico que tem. Mas na praxe é comum a perícia
ser realizada na fase de investigação. Por isso que o artigo 6º, inciso 7º, que fala dos atos de investigação do inquérito policial, diz que é atribuição da autoridade policial determinar a realização do exame de corpo de delito e outras perícias. Imagina a cena: lesão corporal. A autoridade policial vai aguardar o processo penal, vai aguardar o indiciamento para verificar se indicia por lesão corporal gravíssima ou se não faz nenhum indiciamento porque a lesão é leve, aí faz um termo circunstanciado, remete para o juizado. Então essa perícia, ela inclusive é necessária para que a autoridade policial possa realizar um indiciamento, fechar um inquérito por meio de relatório, naqueles casos que não tem inquérito, porque se o caso também for infração de menor potencial ofensivo, não cabe nem inquérito policial, é termo circunstanciado. Sem falar que as infrações penais não transeuntes, ou seja, aquelas que deixam vestígios, o decurso do tempo pode fazer com que esses vestígios desapareçam. Então, a perícia, ela na prática, de regra, ela acontece extrajudicialmente, com base no artigo 6, inciso 7º. Um laudo, quando é caso de ação penal pelo rito comum, rito sumário, ele já vai ao processo como prova pré-constituída. Essa prova, portanto, ela não serve para o juiz embasar um decreto condenatório por conta dessa parte final. Não pode o juiz fundamentar a decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação. Quando tratamos deste artigo, eu falei que para absolver pode, porque a vedação é a falta de respeito ao devido processo legal para condenar, em razão da presunção de inocência, do direito à ampla defesa e contraditório. Então, para condenar, não pode, porque a garantia é em razão do acusado, do indiciado. Se vai libertar, vai absolver, aí está beneficiando. Então, não tem problema em fundamentar um decreto absolutório. Mas aqui, para condenar, não pode. Agora, observa o título 7, inquérito policial. Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá proceder a reconhecimento de pessoas e coisas e a acariações. Agora, pega tudo que eu falei com relação à prova pericial e trabalha aqui no reconhecimento de pessoas e coisas. O reconhecimento de pessoas também acontece da melhor forma possível na fase de investigação. Imagina uma pessoa que foi presa em flagrante, sendo vítima e testemunha chamadas para reconhecer esse investigado. Aí é feito o reconhecimento junto à autoridade policial, na fase administrativa. A autoridade policial, então, lavra o flagrante, o juiz converte o flagrante em preventiva e essa pessoa ela fica presa durante um ano. Tem todo um desgaste físico, emocional, a barba cresce, o cabelo cai, fica mais magro, já está com roupa de preso. Passado esse tempo todo, estas mesmas pessoas são intimadas para comparecer na audiência de instrução e realizar o reconhecimento na fase processual, ou seja, essa prova agora produzida em contraditório judicial, porque o juiz não pode fundamentar um decreto condenatório com base exclusivamente em elementos produzidos durante a fase de investigação. O reconhecimento feito perante a autoridade policial é um dado desse. É uma prova pré-constituída que veio aos autos através de um auto de reconhecimento feito administrativamente e que não serve para o juiz decretar a condenação, condenar esse réu com base apenas nessa prova. Por isso que tem que ter a renovação. Agora, qual o reconhecimento que você acha que é o melhor? É esse feito à época da prisão em flagrante ou um ano depois? Ora, pessoal, o acusado pode ter os seus aspectos físicos modificados. A testemunha pode não mais lembrar claramente da cena que viu, passou muito tempo. Por isso que eu disse que o reconhecimento ele é melhor produzido como um meio de prova na fase do inquérito.
Então você guarda também, pisca isso na sua mente, que igualmente como acontece com o exame de corpo de delito, o auto de reconhecimento também vai ao processo penal como uma prova pré-constituída que não serve de forma exclusiva para o juiz fundamentar um decreto condenatório. Ah, professor, mas eu estou lendo aqui o artigo 400 e o juiz ele procede ao reconhecimento de pessoas e coisas. Então não precisa nem desse reconhecimento lá do inquérito. Inclusive o inquérito ele é dispensável. Eu estudei as características do inquérito, não precisa nem de inquérito. Lógico, quando não foi feito esse reconhecimento na fase administrativa, ou nos casos que nem inquérito aconteceu, não tem o auto de reconhecimento da época. Aí o juiz vai proceder conforme os ditames processuais penais, conforme preconiza aqui o artigo 226. Mas você há de convir que um reconhecimento de pessoa mais confiável é aquele da época dos fatos, e não um ano e meio depois do ocorrido. Então, pessoal, qual é a melhor forma de dar substância a este meio de prova, reconhecimento de pessoas e coisas, que está aqui no artigo 400, e também que estamos estudando no capítulo 7, do título 7 da prova, meio de prova, reconhecimento de pessoas e coisas. É saber que a autoridade policial tem essa atribuição, porque a melhor forma de fazer o reconhecimento é a época dos fatos, e o juiz aqui durante a instrução, ele corroborar aquele reconhecimento que é o melhor, aquele que ele acredita que é o mais fidedigno, feito lá nessa época da infração, durante a investigação. Agora preste atenção que para cada meio de prova, você também deve ter percebido que existe uma forma de produzir essa prova, um meio de fazê-lo. E com reconhecimento de pessoas e coisas não é diferente. Existe um filósofo austríaco, é o Ludwig Wittgenstein, e uma obra que é de maior importância da sua carreira, as investigações filosóficas. Dentre outras coisas, ele trabalha a lógica, a ontologia das coisas, o que é isso, o que é aquilo. Ele dá um exemplo do trem. Existe um trem com uma alavanca e aquilo é a alavanca do trem. Só que uma vez que essa alavanca é arrancada do trem, jogada no mato, o que é aquilo? É o freio do trem? É a alavanca do trem? É uma barra de ferro? Então essa ontologia das coisas, o que é uma coisa, é muito importante você ter essa noção quando você estuda reconhecimento de pessoas e coisas. Porque o que estará em questão aqui no estudo deste meio de prova, reconhecimento de pessoas e coisas, é a sua aptidão para ensejar um decreto condenatório. Então, o juiz, ele quer conhecer esse auto de reconhecimento feito na fase administrativa como um meio de prova tipificado, nominado no CPP, com o reconhecimento de pessoas. E ele faz isso à luz do artigo 226, que traz os caracteres, os elementos que dão formação a esse elemento de prova. Imagina uma motocicleta. Ele vai ler estes itens como se fossem itens que dão formação a uma motocicleta. Então tem que ter duas rodas, um motor, o guidão, um farol só. E se estiver faltando esses elementos, ou estiverem elementos a mais, por exemplo, quatro rodas, aí não é uma motocicleta, é um carro. Então olha aqui, ó, quando houver necessidade de fazer esse reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma. A pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deve ser reconhecida. Aí vamos lá, vítima ou testemunha? Por gentileza, descreva. Olha, tinha 2 metros de altura e era bem magrinho. Logicamente, isso ela extraiu de sua mente, da sua memória, sem olhar nada. Está puxando aquilo da memória.
Então, isso é um dado que vai ser descrito lá no auto de reconhecimento, dando o início de formação desse meio de prova, desse auto de reconhecimento. 2. A pessoa cujo reconhecimento se pretender será colocada, se possível, ao lado de outras, que são chamadas de paradigmas legais, que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la. Então, aqui no item 1, foi descrita uma pessoa de 2 metros de altura e magrinha. No item 2, tem que fazer esse emparelhamento com algumas pessoas de caracteres semelhantes. Logicamente que essa pessoa já não pode reconhecer quem está ali, sendo uma pessoa bastante musculosa, um fisiculturista ou ninguém muito baixo. Já elimina isso aí. Então, esse item 1, quando observado, ele já serve como um parâmetro de exclusão, de eliminação. Então, aqui no item 2 já fica ainda mais fortalecido esse reconhecimento. Se possível, existe um conflito doutrinário, com relação à jurisprudência, que entende que o se possível se refere apenas a pessoas com caracteres semelhantes. Mas a jurisprudência entende que o se possível se refere mesmo a qualquer pessoa, esse emparelhamento. Se não tiver ninguém lá para fazer, ou se no momento não for possível, não vai fazer. Já a doutrina entende que é somente com relação a pessoas de caracteres semelhantes, porque pode acontecer de naquele momento não existir pessoas com caracteres semelhantes. Isso é muito lógico, assim, é bastante razoável esse entendimento doutrinário. Mas para a jurisprudência, este se possível se refere ao emparelhamento em si com quem quer que seja. Então, pessoal, você já observa que esse item 2 já é um elemento não essencial. No nosso exemplo da motocicleta, não faz referência às rodas, ao motor, ao guidão. É um acessório da motocicleta, um escapamento turbo, por exemplo. Não precisa ter isso para ser moto. Então, é um elemento não essencial. Vamos para o 3. Se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela. Esse aqui já é um elemento essencial, porque se houver uma intimidação, a pessoa que está lá para reconhecer, ela pode não dizer a verdade, por conta de se sentir ameaçada. Então, é um elemento essencial que dará formação a um auto de reconhecimento idôneo. A autoridade policial vai estar relatando cada passo desse aqui no auto. Havia essa situação da intimidação, foi colocada a pessoa a ser reconhecida na sala de manjamento, é a sala que a pessoa a ser reconhecida é colocada, o nome é aí, sala de manjamento, e para a pessoa reconhecer através do visor, através do vidro, e não vai estar havendo esse contato visual entre a pessoa que fará o reconhecimento e a pessoa a ser reconhecida. Aí constou isso lá no auto. E no final é a formalização desse auto. Do ato de reconhecimento, lavrar-se auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por 2 testemunhas presenciais. Aí aquela testemunha instrumentária que confirma que tudo isso aqui aconteceu. Ó. Realmente foi respeitado isso tudo. Ó. Cumpriu 1, cumpriu 2, cumpriu 3. E o 4 também. Aí o juiz, durante a instrução, ele observa que lá na fase administrativa está tudo bonitinho, foi tudo cumprido, o auto perfeito. E ele quer muito considerar esse documento como uma prova para efeitos de aplicação do 155. Considerar isso como um meio de prova. Só que ele precisa ainda corroborar essa prova durante o processo, porque apesar de ter havido o cumprimento na fase administrativa de todos esses itens do 226, é uma prova produzida exclusivamente na fase extrajudicial. Então ele não pode fundamentar um decreto condenatório com base nessa prova. Então, pessoal, o que precisa acontecer?
esse ato de investigação feito pela autoridade policial precisa ser transformado em ato de prova. Por isso que durante a instrução o juiz deve corroborar esta prova produzida na fase extrajudicial. E como que isso é feito? Lembra que eu conversei com vocês sobre o decurso do tempo, que tem uma incidência prejudicial no reconhecimento de pessoas? Pois bem, se o juiz verifica que o auto de reconhecimento da fase extrajudicial ele é perfeito, contém todos esses itens e está assinado devidamente pela autoridade, pela pessoa que foi chamada a reconhecer e por duas testemunhas presenciais, eu estou colocando aqui como exemplo um auto de reconhecimento da fase extrajudicial perfeito, inclusive com cumprimento desse item 2, direitinho. Foi emparelhado pessoas semelhantes e tudo isso aqui consta desse auto. O juiz estimando que um reconhecimento feito em audiência na forma do artigo 226, ele pode não ser tão fidedigno quanto aquele da época. Então, o que ele faz? Ele chama essa pessoa para fazer o reconhecimento para apenas confirmar que lá na fase extrajudicial ela foi submetida a todas essas etapas aqui. O juiz confirma, corrobora esse auto de reconhecimento da fase extrajudicial. E é aqui que começou a dar problema na prática, com apelações criminais, arguindo preliminarmente nulidade do decreto condenatório fundado no reconhecimento de pessoas e coisas, no sentido argumentativo de que o juiz, por não ter na audiência também observado esse iter aqui do reconhecimento, o ato de investigação nomeado como reconhecimento de pessoas e coisas, realizado na forma do 226, não fora convertido em ato de prova, porque o juiz não observou o iter. E, mutatis mutandis, esse decreto condenatório ele é nulo porque violou o artigo 155, haja vista que o juiz teria, então, no final das contas, fundamentado o decreto condenatório exclusivamente com base em elementos informativos colhidos na investigação. E no julgamento da apelação criminal, o que o tribunal vai verificar para decidir sobre a preliminar de nulidade? Se aquilo que o juiz fez na primeira instância confere. Se o auto de reconhecimento da fase extrajudicial foi devidamente corroborado durante a instrução pela pessoa que fez aquele reconhecimento. Já caiu questão de concurso perguntando o seguinte: se a autoridade policial não está vinculada à observância de qualquer formalidade para o ato de reconhecimento de pessoas. Errada a questão. Tem que observar o 226. Esta é a regra. Existem formalidades. Senão o juiz lá durante a instrução, ele não consegue corroborar essa prova. Também já caiu questão perguntando se essa observância das formalidades pela autoridade policial no ato de reconhecimento serve para que o juiz corrobore tal ato de investigação, convertendo-o como ato de prova durante a instrução. Essa alternativa estava correta. Agora imagina outra situação. Esta pessoa que realizou o reconhecimento durante a investigação, ela relata ao juiz que não aconteceu nada disso que está no auto, não. Ela não foi chamada a primeiro descrever a pessoa, apenas foi apresentada uma fotografia pelo policial perguntando: olha, é esse sujeito aqui que você viu? Aí eu fiquei um pouco com dúvida. A fotografia não estava muito boa, não. Aí chegamos lá na delegacia, ele apontou para uma pessoa que estava sentada lá, tinha muita gente, e perguntou se era. Eu falei que podia ser. Eu estou colocando um exemplo esdrúxulo aqui para você, a fim de que o entendimento fique claro na sua mente. Porque, na prática, as coisas acontecem das formas mais variadas, devendo ficar cristalino para você que o embate acerca desse meio de prova
reconhecimento de pessoas e coisas que pode servir para fundamentar um decreto condenatório, gira em torno dessa possibilidade do juiz reconhecer esse auto de reconhecimento como um ato de prova corroborado, logicamente, durante a instrução pela pessoa que foi chamada a reconhecer à época. Nesse exemplo que eu dei, por último, o juiz vai dizer, olha, esse auto de reconhecimento, na verdade, não é um auto de reconhecimento. Ou seja, aquela moto lá do nosso exemplo não é uma moto, é uma bicicleta. Então eu não posso nem corroborar isso aqui em juízo. O que o juiz precisa fazer então? Ele mesmo precisa seguir esse passo a passo aqui do 226 para montar essa moto lá na audiência. Aí, em eventual decreto condenatório, ele vai mencionar que houve reconhecimento informal na delegacia de polícia, na fase do inquérito. Aquele reconhecimento ele vai chamar de reconhecimento informal. E vai continuar a sua fundamentação, dizendo que a pessoa foi levada à sala de manjamento para efetuar o reconhecimento, que em comparação com outras pessoas que lá estavam, reconheceu o réu como autor da infração, foi feita a descrição prévia, ou seja, cumpriu aqui o 226. Tem fóruns que tem essa sala de manjamento igual na delegacia de polícia, e geralmente tem outras pessoas que estão lá aguardando os seus processos, a audiência dos seus processos. Então é feito esse reconhecimento por ali na forma prescrita aqui pelo 226, através do vidro, do visor, que tem lá sem esse contato visual. Então o juiz ele dá formação, ele constrói essa motocicleta aí do nosso exemplo, para facilitar o entendimento, durante a audiência, quando ele não consegue reconhecer aquele auto de reconhecimento da fase administrativa como um ato de investigação idôneo, passível de ser convertido em ato de prova durante a audiência de instrução. Agora imagina mais uma situação. Nesse mesmo exemplo, que a pessoa relatou ao juiz que o auto de reconhecimento da fase do inquérito não é idôneo, ela não fez nada daquilo que consta ali. Aí o juiz também, durante a audiência, o que ele faz? Ele não cumpre esse 226. Simplesmente desconsidera esse reconhecimento informal feito na delegacia de polícia e pega a prova testemunhal que veio antes, essa inquirição de testemunha que vem antes do reconhecimento. Tá? Que o reconhecimento é o quinto ato. Então ele pegou essa prova aqui, testemunha, e vai lá no depoimento da testemunha e tem um ponto lá em que foi lhe perguntado se ela reconhece o réu. Aí diz lá que a testemunha então apontou e reconheceu o réu. E diz que isso aí é o reconhecimento. Não é. Isso não é moto, isso é um barco, é um navio, é um carrinho de brinquedo, mas não é moto. Não é o reconhecimento de que trata o 226. Isso é uma impropriedade. Isso é, no máximo, um outro reconhecimento informal de valor equivalente àquele da delegacia, ou uma prova testemunhal também, mas reconhecimento não é. Agora imagina uma outra cena. A pessoa, à época dos fatos, foi chamada à delegacia de polícia para efetuar o reconhecimento. Ao entrar na delegacia, ela, na presença de várias pessoas, ela avistou a pessoa que seria reconhecida, que estava numa salinha lá na ponta. Correu em sua direção, gritando, é ele, é ele, é ele, na presença de várias pessoas. A autoridade policial realizou o auto de reconhecimento e colocou ali as testemunhas relatando isso. Durante a audiência de instrução, ela foi lá e corroborou tudo isso que aconteceu. Não teve como a autoridade policial nem iniciar o cumprimento desse procedimento, porque aconteceu esse fato aí inusitado. Nesse caso, o juiz vai valorar da seguinte forma: realmente não foi cumprido esses itens aqui do 226. Mas esse objeto aí, isso aí, é uma moto? Eu consigo andar como se moto fosse? Imagina um carro que foi partido no meio. Agora tem duas rodas. O volante foi retorcido, foi colocado como guidão. É um design diferente, mas dá para andar como se fosse moto. Então é uma moto.
serve ao fim a que se destina. Ok, pessoal? Então preste atenção agora. Eu vou retomar a fala inicial lá do início da aula. O que está em jogo na análise desse meio de prova, reconhecimento de pessoas? É a ontologia deste meio de prova. Se esse ato de prova ou de investigação é realmente o meio de prova e reconhecimento de pessoas. E agora que você já tem este entendimento preparatório sedimentado, vamos olhar as jurisprudências e vai ficar claro para você. Olha o que diz aqui essa primeira. STF, 1996. Reconhecimento, formalidade, natureza, inobservância. As formalidades previstas no artigo 226 do CPP são essenciais à valia do reconhecimento, que inicialmente há de ser feito por quem se apresente para a prática do ato, a ser iniciado com a descrição da pessoa a ser reconhecida. Em seguida, o suspeito deve ser colocado ao lado de outros que com ele tiverem semelhança, a fim de que se confirme o reconhecimento. A cláusula, se for possível, constante do inciso 2 do artigo de regência, consubstancia exceção, diante do princípio da razoabilidade. O vício não fica sanado pela corroboração do reconhecimento em juízo, também efetuado sem as formalidades referidas. Também efetuado, ele quer dizer que lá na delegacia não foi observado e nem na audiência não foi observado. Então lembra do exemplo que eu dei. Agora, STJ, 2018, olha a distância, 96, 2018. Segundo a jurisprudência desta Corte, as disposições contidas no 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual, o reconhecimento pessoal, de forma diversa da prevista em lei. Com base nos exemplos que eu dei, você consegue entender essa jurisprudência agora, sem desqualificar essa do STF. É comum as pessoas dizerem que o STF tem um entendimento diverso do STJ por conta dessa jurisprudência, mas não tem nada diverso aqui. O entendimento é o mesmo. A essência do reconhecimento requer a observância do 226, senão não tem como ontologicamente reconhecer aquele ato de prova ou ato de investigação como esse reconhecimento nominado do CPP. Acontece que o STJ ele trabalha com aquelas hipóteses de adaptação em razão da casuística. Ele olha a situação e diz que nesse caso, apesar de não ter sido observado, o ITER do 226 é forçoso reconhecer aquilo que foi feito como um meio de prova reconhecimento. Lembra dos exemplos que eu dei. Então, o que essa jurisprudência faz, simplesmente, é conferir discricionalidade ao juiz para avaliar quando que esses itens aqui do auto de reconhecimento ele precisa estar presente ou não, de acordo com a casuística. Bastando você lembrar do que conversamos acerca do decurso de tempo entre a data da infração e a audiência de instrução, para você considerar razoável esse entendimento. Haja vista que, por mais que o juiz observe o rito, o ITER do 226, durante a audiência, esse reconhecimento pode não ser tão fidedigno quanto aquele da época. Então, essa jurisprudência do STJ confere essa discricionalidade ao juiz, dizendo que aqueles itens do 226 são apenas uma recomendação legal e não uma exigência absoluta. O que não quer dizer que as autoridades devem proceder ao reconhecimento de forma irresponsável, sem nenhum critério jurídico. É esse tipo de reconhecimento que será objeto de impugnação e estamos aqui diante de mais um caso de nulidade relativa em que você aplica o 563 no CPP. A parte ela vai arguir uma nulidade demonstrando um prejuízo, ou seja, que apesar do entendimento do STJ em ser uma recomendação legal, não quer dizer que possa ser feita de qualquer maneira, e essa discricionariedade do juiz está vinculada a uma casuística, e naquele caso o reconhecimento fora feito de qualquer maneira sem nenhum critério justificável.
Então, pessoal, vocês precisam atentar para certos tipos de questões de concurso que parecem contraditórias, mas não são. Uma é no sentido de que as autoridades não precisam observar qualquer formalidade na execução do reconhecimento. E outra é no sentido de que os itens do artigo 226 são recomendações legais e não exigência absoluta. Estas questões não estão em contradição, porque essas formalidades elas existem e somente são afastadas pelo juiz no exercício da persuasão racional, à luz da sua discricionariedade judicial nos casos em que é permitido fazê-lo, à luz de um caso concreto, algo que ele possa justificar o não atendimento destas recomendações legais. Quando é dito na jurisprudência que não é uma exigência absoluta, ele quer dizer que não é caso de nulidade absoluta, é caso de nulidade relativa. Mas mesmo nos casos de nulidade relativa, a parte fará a sua impugnação e demonstrará o prejuízo, arguindo essa nulidade, requerendo a declaração dessa nulidade relativa. Justamente por ser relativa, está vinculado a uma determinada situação, por isso que precisa ser demonstrada. Aí você lembra dos exemplos que eu dei. Por isso, pessoal, que nós chamamos este procedimento do 226 de procedimento fragmentário do reconhecimento, porque é possível haver uma quebra, a retirada de um fragmento desse, sem que este meio de prova seja desqualificado como um reconhecimento idôneo. Aí você, mais uma vez, lembra do que conversamos e do nosso exemplo. Então vamos girar aqui no sentido horário. Primeiro vem a descrição, a pessoa é chamada a descrever os caracteres da pessoa. Isso é anotado lá no alto. Depois é feita uma comparação, se possível. Nesse caso aqui do item 2, a jurisprudência entende que esse item 2, ele, quando não for possível, não é obrigado a fazer o emparelhamento. A doutrina entende que o se possível não com relação ao emparelhamento em si, mas apenas com relação à colocação de pessoas com caracteres semelhantes, porque no momento pode não ter. Só que para a sua prova, o que está correto é o entendimento da jurisprudência. Esse item 2, você vai marcar na sua prova aquela alternativa que fala realmente do emparelhamento em si. Se não for possível, não precisa. Então aqui já tem um aspecto fragmentário que você consegue perceber. A preservação. Se a pessoa tiver receio de que aquela pessoa seja reconhecida pode intimidá-la, a autoridade fará com que uma não veja a outra. Então tem a sala de manjamento. Então aqui também é um aspecto que tem que ser observado. Entretanto, nós vamos ver agora o parágrafo único do 226. Está dizendo o seguinte: o disposto no item 3 deste artigo não terá aplicação na fase da instrução criminal ou em plenário de julgamento. Para a sua prova, é isso aqui que você vai marcar. Esse reconhecimento feito pelo juiz em audiência não precisa observar esse item 3 da preservação. Mesmo se houver o receio que a pessoa chamada a reconhecer se sinta intimidada e não fale a verdade, o juiz não está obrigado, nos termos da lei, a fazer essa separação para que uma não veja a outra. Mas, professor, você falou que o juiz manda lá para a sala de manjamento que tem no fórum. Na prática, muitas vezes isso acontece em vários processos, porque esse texto 226 ele é original do CPP de 41. E na atualidade, a criminalidade está organizada. Então as pessoas têm muito receio de chegar lá numa audiência e reconhecer cara a cara lá uma pessoa, um acusado. Então o juiz tem esse cuidado até mesmo para dar qualidade a essa prova. Faz a ponderação dos interesses e apesar do parágrafo único não lhe obrigar a fazer isso, ele manda a pessoa lá para a sala de manjamento e cumpre o item 3. Mas para a prova objetiva, não tem jeito, você tem que marcar
o texto que contém essa afirmação aqui. O juiz não é obrigado, na fase processual, a cumprir o item 3. Por fim, seguindo a sequência aqui horária, temos o item 4, relativo ao inciso 4 do 226, que é o ato de formalização. O que foi cumprido ou não cumprido aqui será formalizado, assinado pela autoridade, pela pessoa que fez o reconhecimento e por duas testemunhas. O texto do inciso 4 é muito cobrado em concurso por causa do seu valor estimado pelo juiz na audiência. Essas testemunhas, elas também podem ser chamadas para confirmar se houve aqui elementos suficientes cumpridos pela autoridade policial com relação ao 226, de forma a ele poder reconhecer que esse ato de investigação tem condições de ser corroborado durante a fase processual. Então, a pessoa que fez o reconhecimento corrobora isso para o juiz e ainda tem essas testemunhas que vão lá ratificar também, fortalecendo essa possibilidade. Vamos ver agora mais jurisprudências para ratificar o entendimento. STJ bem atual, 2020. Vítimas que reconheceram pessoalmente o acusado na polícia e ratificaram em juízo tal reconhecimento. Ausência de qualquer irregularidade, haja vista que o procedimento previsto no 226 do CPP não é obrigatório, sendo certo que o reconhecedor não só leva em consideração a fisionomia do agente, mas também outras características pessoais, tais como voz, porte físico, gestos, entre outros. E tanto é assim que a norma registra a expressão "se possível". Por isso a jurisprudência pacificou-se no sentido de que o reconhecimento feito com segurança, como ocorre no presente caso, tem valor probatório, independentemente da não realização do procedimento recomendado. Aqui você extrai diversas compreensões que conversamos. O "se possível" se refere ao emparelhamento em si e não a pessoas com características semelhantes, em contraposição ao entendimento da doutrina, que diz que o "se possível" se refere a pessoas com características semelhantes e não ao emparelhamento em si. A ratificação em juízo do reconhecimento e não a realização do procedimento em juízo, como descrito no 226. Então, aqui é uma síntese do que conversamos. Agora, olha essa jurisprudência aqui do STF, ela é de 2014. Nós lemos uma jurisprudência de 96, mas elas não são incompatíveis. Basta você trabalhar o entendimento que você sedimentou acerca dessa situação reconhecimento. A jurisprudência, ela não é um dado em si mesmo, está ligada a um caso concreto. Então, para você compreender uma jurisprudência, uma ementa, você tem que conhecer a casuística. Dessa forma, na prática, as pessoas às vezes falam assim, defendendo o argumento: ah, mas está na jurisprudência tal, aí apresenta uma ementa. Não interessa isso. O que importa é conhecer o processo, olhar os autos, verificar o caso concreto a que aquele julgado se refere. Por isso que um recurso especial por dissídio jurisprudencial, você não pode colocar ementa lá. Você tem que colocar a íntegra do julgado, fazer um cotejo analítico, demonstrar as semelhanças daquele caso que você coloca como paradigma ao seu caso. Então, pessoal, nesse caso, não foi observada a formalidade nem na fase administrativa e nem no processo. E aí reconheceu-se o meio de prova tipificado no capítulo 7 do título 7 do CPP. Aí não tem como, é uma prova inominada, um reconhecimento informal, não dá para fundamentar um decreto condenatório com isso. Aí quando vem uma questão de prova pedindo para você marcar a alternativa correta, aí tem uma alternativa lá. As autoridades não são obrigadas a observar qualquer formalidade na realização do reconhecimento de pessoas de que trata o título 7, capítulo 7 do CPP. Você vai marcar essa como correta? Claro que não. Seria uma irresponsabilidade não seguir qualquer critério e formalidade. É uma questão muito incompleta, muito frágil. Se ela tivesse trabalhado melhor essa alternativa, à luz de que conversamos, acerca da fragmentariedade desse procedimento, nos casos concretos, tudo bem, você poderia avaliar e marcar certo, mas dessa forma, não. Então, essa jurisprudência ela não é incompatível com essa de 2014, que diz:
ainda que se entendesse pela imposição de uma ordem legal, a jurisprudência do STF é no sentido de reconhecer a nulidade como relativa. Reconhecimento pessoal, a lei processual penal não exige, mas recomenda a colocação de outras pessoas junto ao acusado, devendo tal procedimento ser observado sempre que possível. Esse julgado de 2014 se refere ao inciso 3 do 226, que data de 41, que fala mesmo que, se possível. E essa jurisprudência de 96, ela é posterior ao CPP, ao inciso 3. Então não tem nenhuma incompatibilidade entre essas duas jurisprudências. E ao falar aqui que se trata de uma recomendação, também não entra em incompatibilidade com essa de 96, porque aqui o que se está querendo ressaltar é essa impossibilidade de não seguir formalidade nenhuma e ser um ato completamente realizado sem critério justificável. E isso também não pode. Seguindo em frente, vamos trabalhar reconhecimento fotográfico e por voz. Você não tem o reconhecimento fotográfico como uma prova nominada lá do título 7 da prova do CPP. Então, isso aqui você já tem que saber que é uma prova inominada. Igualmente, o reconhecimento de voz. Não tem essa prova tipificada no CPP. Então, é uma prova inominada. Haja vista ser uma prova inominada e por ser mais frágil do que o reconhecimento pessoal, aqui nessa jurisprudência nós vimos, 2020, que no reconhecimento pessoal, a pessoa leva em consideração fisionomia, características pessoais, voz, porte físico, gestos, entre outros. Você não tem como avaliar gestos por foto. E o reconhecimento fotográfico é muito cobrado em concurso porque dá muito problema na prática, inclusive. É comum o reconhecimento querer ser imposto como esse meio de prova, sendo que foi apresentado foto, a pessoa que deveria ser reconhecida, uma foto somente. Isso quer ser colocado como um reconhecimento de pessoa por foto. E isso é problemático, porque você que agora estudou com mais profundidade esse meio de prova, verificou que faz muito sentido seguir esse item aqui do 226. A jurisprudência, o que ela faz? Ela coloca uns critérios para tratamento desse meio de prova inominado, esse reconhecimento fotográfico. E diz o seguinte: reconhecimento fotográfico no âmbito do inquérito, corroborado por outras provas dos autos. Possibilidade. Então, de forma sintética, o que você precisa saber para a sua prova com relação ao reconhecimento fotográfico? Que é uma prova inominada e, diferentemente do que acontece com o meio de prova tipificado, nominado, o reconhecimento de pessoas e coisas que está aqui no 400, o reconhecimento fotográfico ele não pode ensejar, somente ele, um decreto condenatório, mas o meio de prova e reconhecimento de pessoas na forma prevista pode, porque é um meio de prova nominado, tipificado no CPP, com diversos critérios seguros para reconhecimento, que essa prova foi produzida de uma forma que se possa controlar. Então, o primeiro item que você precisa saber, estudando o reconhecimento fotográfico, que a jurisprudência entende ser uma prova mais frágil que reconhecimento de pessoa na forma do 226 e que precisa ser corroborada por outras provas dos autos. Mas, em geral, pessoal, você pega as decisões e observa que os juízes tendem a fundamentar a condenação com base em diversos meios de prova, nominados e inominados, e não em um só. Quando isso acontece, a defesa tem subsídio para fundamentar uma boa apelação, porque é uma prova única. Não tem essa vedação de fundamentação, de decreto condenatório em uma prova única aqui do rol das provas nominadas do CPP. Mas quando isso acontece, a defesa tem mais subsídio para efetivar um recurso. Por isso que, de regra, você observa as decisões e são vários elementos de prova. Dessa feita, podemos afirmar que essa jurisprudência sobre o reconhecimento fotográfico não traz nada de diferente para a gente, não é nenhuma surpresa, é algo muito óbvio. Outra,
É firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que o reconhecimento fotográfico como meio de prova é plenamente apto para a identificação do réu e fixação da autoria delituosa, desde que corroborado por outros elementos idôneos de convicção. Então, pessoal, importante para a sua prova com relação ao reconhecimento fotográfico é essa parte final aqui, desde que corroborado por outros elementos idôneos de convicção. Outra jurisprudência, 2020. Ademais, corroborando a prova produzida em juízo sob o crivo do contraditório da ampla defesa, verifica-se que a autoridade policial, na fase inquisitiva, em estrita observância às formalidades prescritas no 226 do CPP, elaborou o termo de reconhecimento fotográfico, na qual constou que, ao olhar a fotografia 2, Nayara, sem vacilar, afirmou que era a do homem que havia entrado em seu quarto e havia tocado seu corpo. Percebe que a autoridade policial pegou o 226 do CPP e fez aquilo, mas com fotografia. São essas questões que acontecem na prática que vão dando os problemas jurisprudenciais. Esse tipo de situação, apesar da jurisprudência estar mencionando o que aconteceu aqui, não afasta a regra no caso de reconhecimento fotográfico. Mesmo ele tendo seguido 226, não importa. Precisa ser corroborado por outros elementos idôneos de convicção. Eu trouxe esse julgado apenas para mostrar como acontece na prática. Para que esse elemento de prova, prova inominada, seja considerado em juízo, inclusive para efeito de cotejamento com outros elementos de prova, pelo menos que seja feita da melhor forma possível. Então, pede-se que, para um aproveitamento dessa prova inominada, que se observe o 226. Então, você também preste atenção nisso para a questão de prova. É perguntado se no reconhecimento fotográfico faz-se útil ou necessário trabalhar com 226. Nesse sentido, as questões. Você coloca que sim, sendo certo que, da mesma forma que o reconhecimento de coisas, você não tem como aplicar o inciso 3, né? Então é no que couber. Dá para colocar uma foto ao lado da outra? Dá, coloca. Dá para fazer uma descrição antes de olhar a foto? Também, é melhor. Então isso tudo consta lá do auto de reconhecimento, entre aspas, colocado lá fotográfico, mas é um meio de prova inominado, não dá para ter o mesmo valor probatório que o reconhecimento pessoal. Mas guarda isso tudo aí, o mais importante é saber que precisa haver essa corroboração em juízo. Não dá para apenas fundamentar o decreto condenatório um reconhecimento fotográfico, mesmo quando observado estritamente 226 naquilo que for cabível. E com relação ao reconhecimento por voz, aqui eu não estou falando de reconhecimento fonográfico feito por perito, o exame pericial para reconhecimento de voz, não é isso. Estou falando da pessoa que vai lá e quer reconhecer alguém pela voz. Você vai trabalhar com tudo que falamos do reconhecimento fotográfico com um adendo. A pessoa a ser reconhecida por voz, ela não pode ser obrigada a pronunciar palavras, porque nesse caso estar-se-á violando o seu direito à não autoincriminação, nemo tenetur se detegere. Essa é a diferença que você tem que colocar mais. O resto é a mesma coisa e você trabalha aqui com o que falamos para o reconhecimento fotográfico. E já que tocamos nesse assunto, nemo tenetur se detegere, você guarda também para a sua prova que o acusado, ou indiciado, ou investigado, ele não pode alegar violação ao direito à não autoincriminação em se colocar ali na sala de manjamento, por exemplo, para ser reconhecida. Porque a jurisprudência entende que, nesse caso, ele não está exercendo uma conduta ativa o suficiente para ensejar essa violação, como acontece no exame grafotécnico, ou em ele ser obrigado a falar o que ele não quer, aí é uma conduta ativa, ou no caso do reconhecimento de voz, que ele precisa falar, tá certo, pessoal? Então, nesse caso, o entendimento é que quem produz essa prova de maneira ativa é a acusação, é o juiz de ofício, mas não o acusado. Então, não há violação ao nemo tenetur sede tegere no caso de reconhecimento de pessoas, na forma do 226 do CPP. 227.
No reconhecimento de objeto, proceder-se-á com as cautelas estabelecidas no artigo anterior no que for aplicável. Mesma coisa para o reconhecimento de foto. Não dá para aplicar o inciso 3, mas o restante você consegue aplicar e tem que ter o auto lá normalmente, é no que for aplicável. O reconhecimento de objeto é sempre relevante, mas quando esse objeto ele é singular, aí a sua importância aumenta. Artigo 228. Se várias forem as pessoas chamadas a efetuar o reconhecimento de pessoa ou de objeto, cada uma fará a prova em separado, evitando-se qualquer comunicação entre elas. Banca de concurso adora cobrar literalidade desse texto e utiliza comumente a expressão reconhecimento em conjunto. Não pode ter reconhecimento em conjunto, porque senão uma pessoa pode influenciar a outra, vai debater se realmente é aquela pessoa. Não tem isso. Cada uma faz o seu reconhecimento. Então, guarda muito bem esse texto aqui, porque a recorrência é enorme. Reconhecimento por videoconferência, você só tem que saber que a lei de 2009 trouxe essa possibilidade para o CPP do reconhecimento também ser feito por videoconferência. Então tem lá no 185, parágrafo 8º, dizendo que a videoconferência tem aplicação na realização de outros atos processuais que dependam da participação de pessoa que esteja presa, como a cariação, reconhecimento de pessoas e coisas, inquirição de testemunhas, tomada de declarações do ofendido. Acontece que já existe muita problemática no reconhecimento pessoal. Por videoconferência, logicamente, que pode ter também problemáticas acontecendo quando isso é feito. Mas a questão que importa você saber que está previsto na legislação é uma novidade tecnológica, precisa se adaptar e é um recurso que, se bem utilizado, pode funcionar muito bem, como outras coisas que no início foram rejeitadas, houve obstaculização, mas que com a prática se mostrou útil, como o processo eletrônico. Muito era criticado e hoje a crítica vai diminuindo, as pessoas realmente começam a até gostar. Olha, melhor assim, está poupando muito tempo, energia, trabalho. E algumas críticas vão continuando, outras vão deixando de existir. Então a ideia é que você entenda que tem essa previsão para o reconhecimento por videoconferência. Vai dar problema? Dá problema? Dá, mas existe a previsão legal. E é isso que você tem que saber para a sua prova. Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui. Vamos em frente agora com a aula de acariação. Com relação à acariação por videoconferência, não vamos trabalhar na próxima aula porque você já viu aqui essa previsão legal. Então, até lá, um abraço.